dia. Muito bom ver você aqui hoje. Pedir que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta, por favor, no texto de Romanos, capítulo 11. Nós continuamos a nossa exposição em Efésios e por isso nós estamos em Romanos. Nós vimos no finalzinho da nossa última mensagem, há 15 dias atrás, a gente viu no finalzinho dela, nós vimos o final do capítulo 2 de Efésios e ali falava da unificação de judeus crentes e gentios crentes em um só corpo, que era a igreja. E a gente viu no finalzinho ali, nos versos 19 até o 22, no final de Efésios 2, que o apóstolo Paulo usou 3 palavras. Ele usa concidadãos, membros da família de Deus, e compara também a um santuário, a um edifício. A gente vai iniciar o capítulo 3 de Efésios com o apóstolo Paulo, mais uma vez tocando no assunto da unificação de judeus e gentios em um só corpo, que é a igreja, e ele vai usar palavras bem parecidas. Ele usa concidadãos, ele vai usar co-herdeiros, ele usa membros da família de Deus, ele vai falar membros do mesmo corpo, e ele vai comparar o que antes ele falou de um santuário, ele vai tratar como coparticipantes da glória de Deus. Então, visto que a gente está, e que a gente vai falar mais uma vez dessa união de judeus que creram e gentios nesse corpo que agora se chama igreja, eu achei por bem fazer esse pit stop em Romanos 11, tomar emprestado aqui um pouquinho da pregação do Beto, para que a gente tirasse as nossas dúvidas a respeito do papel de Israel e da igreja. A gente tem muita dúvida sobre essas coisas, ou a gente quer trazer práticas da época da adoração no templo de volta para a igreja, e isso não cabe, ou às vezes a gente quer simplesmente dizer que Israel morreu, e isso também não cabe. Então eu achei por bem que a gente fizesse esse pequeno desvio, para que a gente tivesse certeza de que quando a gente escuta de agora em diante, igreja, Israel, quando a gente observa o conflito que existe agora em Israel, que a gente entenda definitivamente esse assunto. Se a gente for ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que grande parte dele é a história do povo de Israel. E ali no Antigo Testamento, em grande parte dele, desde Jacó até o exílio na Babilônia, quando a gente fala Israel, Israel é o povo de Deus. E o povo de Deus é Israel. Simples assim. É claro, a gente sabe que por conta do pecado dos reis, por conta do pecado do próprio povo, tudo isso levou ao julgamento de Deus e ao exílio, né? No caso de Jerusalém, levou ao exílio pela Babilônia. No caso do Reino do Norte, eles foram invadidos pelos persas. Apesar disso tudo, se a gente lê o Antigo Testamento, principalmente os profetas, a gente vai ver que os profetas sempre tiveram um olhar de esperança para o povo de Israel. Os profetas, a mensagem deles em todo o tempo é
era de que haveria um momento de restauração para Israel. Essa história ela vai continuar no Novo Testamento. Israel ainda está em cena e Lucas vai descrever logo no capítulo 1 do seu livro, você não precisa ir lá não, fique ali em Romanos 11, Lucas vai descrever o Senhor Jesus como aquele a quem será dado o trono de Davi, seu pai, e aquele que reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Ou seja, logo no início do Novo Testamento, Jesus é apresentado como aquele que os profetas disseram que viria. E quem são os primeiros que acreditam que Jesus é o Messias prometido? São judeus. Os primeiros são 4 judeus: Pedro, Tiago, João, sem o barquinho, e André. Esses são os 4 primeiros que creem no chamado e que creem que Jesus é o Messias. Nos próprios evangelhos, a gente vai escutar o próprio Senhor Jesus falando sobre edificar a sua igreja. E essa é uma mensagem que irritava muito os judeus, escribas, fariseus, mestres da lei. Principalmente porque a todo instante Jesus estava dando pistas de que esse evangelho, essa sua igreja, não viria só para os judeus. O início do capítulo 3 de Efésios, a gente vai ver que muito do porquê Paulo está preso é porque ele começou a pregar que o tal do evangelho não era só para os judeus, era para os gentios também. E isso despertou a ira daqueles homens. A gente leu também 15 dias atrás, na nossa última mensagem, quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Ele fala em destruir a vinha e entregar aquela vinha a um outro povo. Lembra disso? Nós lemos em Mateus 21, esse texto também está em Lucas 20. No livro de Atos, a gente já começa a ver o evangelho chegando aos samaritanos, ou seja, nunca se imaginaria naquele tempo que a mensagem de salvação chegasse aos samaritanos, e também aos gentios, e isso vai gerando conflitos cada vez maiores com aqueles religiosos, mestres da lei, fariseus. E aí vem a pergunta, então será que por conta disso, dessa mensagem caminhando nesse sentido, Israel foi realmente posto de lado? Foi substituído por essa nova entidade chamada igreja? E muitos dentro do meio evangélico protestante vão dizer que sim. O problema é que a resposta não é tão simples dessa maneira. A gente encontra muitas pistas no Novo Testamento de que Deus não rompeu com a nação de Israel. Mateus 23 é um trecho onde o Senhor Jesus vai fazer aquela declaração dos ais, né? Sobre os escribas e os fariseus, e bem no finalzinho, Jesus diz o seguinte, se referindo a Jerusalém, ou seja, se referindo ao reino judeu como um todo. Ele diz, desde agora já não me vereis mais, até que voltes a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Interessante, né? O próprio Senhor Jesus dizendo que vocês agora não me verão, mas em algum momento no futuro vocês dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. No sermão profético, Lucas 21, Jesus também vai falar de Jerusalém sendo pisada. Foi o texto que a Paola leu para a gente agora na leitura congregacional. Ou seja,
Jerusalém sendo pisada, sendo destruída, sendo tomada pelos gentios, até que o tempo desses gentios se complete. Ou seja, existe uma mensagem do próprio Messias de que haveria um tempo onde isso não aconteceria mais. Em Atos, Pedro vai dizer para uma audiência 100% judaica: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. E para botar uma pá de cal definitiva, Paulo vai dizer, no primeiro versículo de Romanos 11, ele vai dizer a respeito de Israel: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Ou seja, para que a gente possa compreender essa relação entre Israel e a igreja, como está sendo descrita no Novo Testamento, a gente tem que olhar para a questão nesse contexto e as diferentes respostas que o nosso evangelicalismo vem dando ao longo do tempo. E eu começo com a mais famosa de todas, que é a perspectiva dispensacionalista tradicional. Os dispensacionalistas, eles dizem que Deus tem vários programas na história. Alguns dizem que são 5, outros dizem que são 7, outros dizem que são 8. Esses programas são chamados dispensações, é como se fossem eras. E a visão dispensacionalista é de que em cada uma dessas eras, Deus faz um teste com a humanidade e com base na resposta que a humanidade dá a esse teste, Deus, toma uma ação de juízo, de julgamento, e inicia-se uma nova dispensação, uma nova era. Então, para dar um exemplo, os dispensacionalistas acreditam que essa primeira dispensação, essa primeira era, foi a dispensação de Deus com Adão. Deus faz um teste com Adão, Adão responde e Deus executa juízo sobre a resposta de Adão. E ali termina a dispensação de Deus com Adão e inicia-se uma nova dispensação, uma nova era. E assim vão se seguindo essas dispensações. O interessante é que Deus, segundo eles tinha 2 planejamentos na história. Um planejamento para Israel e um planejamento para a igreja. Esse dispensacionalismo tradicional, ele também diz que o que a gente chama de igreja, ou que eles chamam de igreja, é formada apenas pelos crentes que foram salvos depois do Pentecostes e antes do arrebatamento. Isso é estranho porque todos aqueles que se declararam crentes no Messias antes do Pentecostes, para esse grupo de pessoas, eles não são igreja. Ou seja, Moisés, Davi, Isaías, Zacarias. Isso vai incluir todos aqueles que creram na mensagem do Messias no Antigo Testamento. Também apareceu uma outra corrente chamada dispensacionalismo progressivo, que tentou dar uma remendada nesse negócio, mas não adiantou muito. E a visão tradicional desse dispensacionalismo é a que impera hoje, é a mais popular no meio evangélico. Alguns outros teólogos, eles vão adotar uma visão que é descrita como teologia da substituição.
é a ideia de que a igreja substitui Israel. E substitui completamente. Ou seja, os judeus eles até poderiam ainda ser salvos de maneira individual, mas a nação de Israel, os judeus como um povo, eles não têm mais nenhum papel a ser desempenhado na história da redenção. O problema é que quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que essas duas interpretações, na verdade, essas três, tanto o dispensacionalismo, quanto o progressivo, quanto essa visão de teologia da substituição, elas estão equivocadas. E aqui eu falo que estão equivocadas baseado na maneira como a teologia reformada encara o assunto. Isso é um assunto secundário, que não influencia na salvação das pessoas, mas é algo muito importante a ser tratado. A gente entende essa relação do povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento, ela é muito mais bem descrita como se fosse um desenvolvimento orgânico do que separação ou substituição. A gente tinha, durante o Antigo Testamento, basicamente três grupos de pessoas. A gente tinha as nações gentílicas, ou os gentios, de uma maneira geral. A gente tinha o que a gente vai chamar, a partir de agora, de Israel nacional, ou seja, a terra de Israel, geograficamente falando. E a gente tem o que as Escrituras Sagradas vão chamar de verdadeiro Israel, ou remanescente fiel. Ou seja, a gente vai ler lá no Antigo Testamento e vamos ler no Novo Testamento que, embora a nação de Israel, ela frequentemente estava envolvida em idolatria, apostasia, rebelião, desobediência a Deus, Deus sempre mantinha para si o que ele chamou de remanescente fiel. Ele vai falar isso no primeiro livro dos Reis, em específico quando ele diz que haviam 7.000 que ele havia separado que não se dobrariam perante Baal. O apóstolo Paulo vai citar isso novamente no Novo Testamento. Esse remanescente que a gente chama a partir de agora de verdadeiro Israel, Israel espiritual, vai incluir homens como o rei Davi, o rei Joás, o profeta Isaías, Daniel, mulheres como Sara, Débora, Ana. Ou seja, nós tínhamos aqueles que haviam sido circuncidados na carne, mas nós tínhamos também um número bem menor dos que a própria Bíblia vai dizer que foram circuncidados no coração. Esses a gente está chamando de Israel verdadeiro. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, Romanos 9 vai dizer, Paulo diz que não eram israelitas todos os que descendiam de Israel. Não era o fato de ser descendente de Abraão que te fazia israelita. Tem aquela expressão que Deus poderia fazer brotar da pedra descendentes de Abraão, se ele assim quisesse. Aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus, eles não eram o verdadeiro Israel. Mesmo sendo homens que tinham nascido na nação de Israel. Durante esse ministério adulto de Jesus, basicamente o verdadeiro Israel eram aqueles discípulos judeus que creram e andaram com ele, as mulheres que creram e sustentaram o seu ministério durante aqueles 3 anos. Esse, naquela época, eram o que a gente poderia chamar de verdadeiro Israel. A maioria dos escribas, fariseus, mestres da lei, não faziam parte desse chamado verdadeiro Israel.
Eles eram fisicamente judeus, mas não eram o verdadeiro Israel. Paulo vai dizer lá em Gálatas 3 que o verdadeiro Israel passou a ser definido pela união com o verdadeiro israelita. Ou seja, aqueles que se uniram com Jesus eram chamados os verdadeiros israelitas, o verdadeiro Israel. Então, lá no dia de Pentecostes, o verdadeiro Israel, que eram os judeus que haviam crido em Jesus, essas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo e essas pessoas são transformadas no que seria o núcleo da igreja no Novo Testamento. Isso está em Atos 2. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre o verdadeiro Israel, os mesmos homens e mulheres que antes eram parte desse verdadeiro Israel, agora eles são parte do que a gente chamaria da igreja da Nova Aliança, a igreja do Novo Testamento. E logo depois do Pentecostes, a gente já viu que os gentios começaram a fazer parte desse grupo também. E isso é importante a gente entender, a gente tem que ver essa diferença do que eram aqueles que haviam nascido simplesmente na nação de Israel e aqueles que são chamados de verdadeiros israelitas ou verdadeiro Israel por terem crido na mensagem do Messias. A gente sempre, quando alguém falar a respeito de Israel, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Você fala a respeito do Israel geográfico ou do verdadeiro Israel? E a igreja que a gente hoje chama de a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela é diferente desse Israel nacional. Da mesma forma como no Antigo Testamento o verdadeiro Israel era diferente do Israel nacional. E aqui é feita uma analogia, Paulo faz uma analogia em Romanos 11, que eu diria que ela é perfeita, que é a analogia da videira, da oliveira ou da videira. E ele fala assim, eu vou fazer uma leitura de Romanos 11, eu peço que você me acompanhe, e eu vou guiando você através dos versículos, porque eu não vou ler todos os versículos. Então eu peço que você comece comigo no versículo 1 de Romanos 11, fala assim, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Versículo 5. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Verso 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Eles aqui, referência a Israel. De modo nenhum, mas pela transgressão deles, Israel, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Verso 12. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, e aí você, ele faz referência aos gentios, né? Você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Verso 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema,
Verso 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. 22, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza ela era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Verso 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Até aqui a leitura. Então, quando Paulo usa a analogia da oliveira, ela é extremamente instrutiva, porque a árvore, a oliveira, ela é o povo de Deus, Israel. E Paulo vai comparar o Israel descrente, que não creu em Jesus, aos ramos que foram arrancados. Está no início do verso 17 que nós lemos. Os gentios que creram são comparados aos ramos da oliveira brava, que são enxertados na oliveira cultivada. O ponto que a gente precisa notar é: Deus não corta a oliveira antiga e planta uma nova oliveira. Também, ele não deixa a oliveira antiga plantada e planta uma segunda oliveira ao lado e trabalha com duas oliveiras. Ele não corta a primeira para plantar outra, que seria a teologia da substituição, e ele não mantém a primeira plantada e planta uma segunda, que seria a versão dispensacionalista. Em vez disso, a mesma oliveira vai atravessar a divisão que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquilo que sobra depois que os ramos mortos são tirados é o verdadeiro Israel. Aquele remanescente fiel que foi mantido. E agora os crentes que creram são enxertados nessa oliveira. Ou seja, o verdadeiro Israel. Apenas uma boa oliveira. O que isso significa para o nosso entendimento? Significa que quando Israel foi batizado pelo Espírito Santo em Pentecostes, nós já vimos o verdadeiro Israel se torna a igreja do Novo Testamento. Existe continuidade entre o verdadeiro Israel e a igreja. E é por isso que várias confissões de fé reformadas vão afirmar que a igreja existe desde o início dos tempos. Um exemplo é a confissão belga, que diz que a igreja existe desde o início, desde o plano do Senhor, que nós vimos lá no início de Efésios 1, desde que não existia ainda o mundo. Então, o que isso significa para o Israel nacional, o Israel nação, que está lá hoje guerreando com povos ao redor dele? O Israel que os ramos foram arrancados porque eles não creram no Messias. Será que Deus terminou com esse povo? E Paulo vai fazer um argumento nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos para dizer que não.
mesmo esse Israel que não creu, Paulo vai dizer nesses 3 capítulos que Deus não terminou com esse povo. De Romanos 1 até Romanos 8, Paulo vai dizer que os judeus não tinham salvação garantida só pelo fato de serem judeus. A fé é que era a chave, a fé no Messias. Não existia esse negócio de ser uma raça e simplesmente porque você nasceu era salvo. Dependia da fé. E essa fé era dom de Deus. Ou seja, tudo dependia da soberania e da eleição de Deus. Todos os que criam em Jesus são chamados filhos de Abraão. E Paulo vai dizer que nenhuma das promessas de Deus falharia ao longo do tempo. E aí, o leitor que está lendo o Novo Testamento, ele pode simplesmente olhar para isso tudo e falar, tá, mas e o Israel que não creu? Como Paulo vai responder isso? Ele começa a resposta em Romanos 9, lamentando pelo seu próprio povo, vai defender que a promessa de Deus não falhou, vai dizer que quando Deus elege Israel como nação, isso não significa que cada pessoa que nascia em Israel seria salvo, mas ele vai dizer isso, né? Nem todos os de Israel são israelitas. Ele vai expandir isso, explicando que a salvação não era um direito de nascimento, mas sempre um dom da eleição soberana do Senhor. Ele também vai dizer que quando Israel tropeça, os gentios agora saem voando em direção à salvação. Paulo também vai dizer isso em Romanos, capítulo 10, que a vontade do coração dele e a súplica que ele faz era que todo Israel, mesmo o Israel não crente, fosse salvo. E que ele continuava a orar pela salvação do seu povo. A gente viu o início do capítulo 11, onde ele diz que o povo seria rejeitado e ele fala de modo nenhum. E ele vai seguir desenvolvendo o que a gente já viu nos capítulos 9 e 10, dizendo que havia, um remanescente fiel, e esse remanescente fiel seria mantido até o final. No texto que nós lemos agora, no capítulo 11, Paulo vai perguntar se porventura Israel tropeçou para que caíssem, ele vai dizer de modo nenhum. Porque por causa da transgressão de Israel veio a salvação dos gentios. E qual seria então o significado desse tropeço de Israel? Para trazer uma multidão de gentios à sua salvação. Ou seja, existe um propósito. Existe um propósito soberano em Deus em endurecer a nação de Israel, para que essa fé chegasse aos gentios, da mesma forma que ele endurece o coração do faraó, para que ele provasse a sua soberania e o seu poder a todo aquele povo do Egito, e provasse que os deuses do Egito não tinham poder. Existe um propósito, e esse propósito, ele acompanha a história. Depois, no capítulo 11 que nós lemos, os versículos 11 e 12, Paulo vai falar sobre 3 eventos. Ele fala sobre o fracasso de Israel, a salvação dos gentios e, de novo, a plena inclusão de Israel. E ele vai repetir essa receita de bolo 5 vezes. Essa sequência de 3 fatos, ou seja, Israel fracassa, vem os gentios e Israel volta a ser estabelecido. Ele faz isso nos versículos 11 e 12, ele faz isso no versículo 15, ele faz nos versículos de 17 ao 23, ele faz no versículo 25 e 26 e vai fazer
no versículo 30 e 31. Ou seja, essa repetição de que esse processo de 3 estágios está acontecendo vai reforçar a ideia de que para o apóstolo Paulo haveria uma futura restauração de Israel. Paulo já antecipa um problema que poderia acontecer, que nós lemos, onde os gentios haviam aprendido que agora eles eram o povo de Israel. Talvez esse hoje seja o ensinamento que às vezes a igreja mantém. Não, agora eu sou o povo de Deus. E eles poderiam se vangloriar contra os judeus. E aí o finalzinho do que nós lemos, dos versos 25 e 26, no capítulo 11, Paulo vai dizer exatamente ao contrário. Ele diz que não quer que nós sejamos ignorantes quanto a esse mistério, que veio em endurecimento até que houvesse a entrada dos gentios, a plenitude, né? A entrada à plenitude dos gentios. E esse mistério que Paulo fala no verso 25 é que a restauração de Israel se seguiria à salvação dos gentios. Ou seja, a maneira com que nós reformados encaramos os eventos do final dos tempos pressupõe que antes da segunda vinda do Senhor, e o Senhor voltará assim que essa plenitude dos gentios seja completa, ou seja, uma vez que todos os eleitos tenham sido chamados, antes que o Senhor volte, haverá uma conversão em massa desse Israel que havia sido endurecido e que agora será trazido para o verdadeiro Israel. É isso que Paulo está falando nesses versos 25, 26 e 27. O próprio João Calvino tinha uma visão diferente quanto a essa salvação desse Israel que foi endurecido. Mas a visão que nós temos hoje como teólogos reformados ou igreja que se pauta na teologia reformada é de que antes que o Senhor retorne, haverá um evento que levará esses judeus que haviam sido endurecidos a efetivamente se converterem ao Evangelho, a crerem na messianidade do Senhor Jesus. Esse Israel que será salvo, que Paulo fala no versículo 26, é o Israel que foi, a princípio, endurecido, mas que não será mantido endurecido. Ou seja, cada vez que nós de agora em diante olharmos para esse discurso de Israel e da igreja, lembremos que existem hoje o que nós chamamos erroneamente de judeus messiânicos, ou seja, judeus que creram que Jesus era o Messias. Um judeu que creu na mensagem, ele não é um judeu messiânico, ele é o Israel verdadeiro. Nós, um povo gentio, que pela eleição foi trazido à fé no Messias, nós não somos mais gentios, como Paulo foi explicando no final de Efésios 2 e vai repetir no início de Efésios 3. Nós somos o Israel verdadeiro. E Israel verdadeiro é a mesma coisa do que a gente chama de igreja. Igreja é a palavra eclésia, que está no grego no Novo Testamento, e que simplesmente significa reunião de pessoas. Isso que nós chamamos de um povo reunido é o Israel verdadeiro. Esse atual endurecimento que o povo de Israel passa hoje
ele tem um propósito no plano divino do Senhor. Esse endurecimento ele não é permanente. Assim como da mesma forma podemos olhar para queridos nossos que ainda estejam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, como o próprio apóstolo fala em Efésios 2, mas que em algum momento o Espírito Santo pode tocá-los através da pregação do Evangelho e eles serem trazidos à fé. Isso tudo é igreja, isso tudo é o verdadeiro Israel. Deus nunca se arrependeu ou mudou de ideia com relação ao povo que ele chamou. Na verdade, ao povo que ele formou, porque Israel não existia. Israel foi formado a partir de um homem, Abraão, que era um idólatra. Ou seja, Deus não formou um povo do nada para abandonar esse povo. A gente precisa entender que nem todos que nasciam naquele povo, que vinham da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, eram israelitas. Da mesma forma que nós, não sendo nascidos como descendentes desse povo, fomos adotados. Então é importante a gente observar que haverá, e a gente crê dessa maneira, haverá uma restauração para Israel no final, onde eles se tornarão verdadeiro realmente Israel e se tornarão simplesmente por causa da fé no Senhor Jesus, o Messias enviado por Deus Pai. Amém? Amém. Peço que você feche os teus olhos para que a gente ore e a gente conclua essa mensagem de hoje. Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos não só o entendimento, mas que o teu Espírito Santo realmente imprima essa palavra na nossa vida para que a gente possa efetivamente viver, Pai, essa palavra. Nos dá, Senhor, o entendimento, nos dá, Pai, a piedade necessária para sermos bons mediadores do Teu Evangelho, Pai. Para que a gente não despreze nossos irmãos e irmãs, para que a gente não creia, Senhor, que o Senhor seja limitado, não só com relação a esses queridos que um dia foram chamados de teu povo, mas também para esses que estão ao nosso redor hoje, por quem nós oramos, pedindo que eles também sejam trazidos, Pai, à fé. Nós sabemos que aquela região hoje, Pai, vive um conflito muito violento. Sabemos que existem muitos interesses, Pai, ao redor daquela região. Nós pedimos, Senhor, que toda a verdade venha à tona. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, dos povos que também estão ao redor, Pai. Conforme a Tua palavra fala, nós oramos, Pai, pelos nossos inimigos. Nós, assim como o Senhor, não temos prazer na destruição deles. Pedimos pela Tua misericórdia para que eles tenham fé, Pai, para que eles venham a crer na mensagem do Teu Filho, para que eles também sejam salvos. Nós pedimos, Senhor, pela Tua igreja ao redor do mundo. Nós sabemos, Pai, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem difícil, uma mensagem que tira o homem do centro, do controle e coloca o Senhor. É uma mensagem que é odiada em muitos lugares, Pai. Nos dá força, Senhor, para continuar pregando essa mensagem, para continuar falando, Senhor, que o Senhor hoje reina
soberano, poderoso, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver essa palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.